E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos chegando. Chazinho, o meu chá é de anis. Vocês podem escrever aí porque assim, eu convidei todo mundo para tomar chá, né? Então eu espero que cada um esteja aí com seu caneco, a sua xícara de chá. Vocês vão me comentando aí qual é o chazinho que vocês escolheram para tomar comigo. Podem escrever aí que eu quero ver. Oi Dani, paciente. Olha o pessoal de Nova York entrando também. Beijo para vocês, Maurílio. Beijo, Silvia querida. Se der, vou te chamar, Silvia. Nossos amigos lá de Nova York trabalham com turismo e eu acho que podem nos ajudar a ter uma visão de como é que estão as coisas, de como estão as coisas lá. Oi, linda. Eu adoro fazer palestra. E é uma coisa muito louca, porque tem muitas pessoas que quando estão diante do público ficam super nervosas, ficam agitadas, tensas, etc. Eu não, eu adoro. Eu gosto muito da troca. E pode ser uma coisa meio maluca isso, mas quanto mais pessoas tem na plateia, mais eu gosto. É meio louco isso, né? Mas eu vou explicar por quê. É porque vem a troca, vem o olhar, vem o calor humano. Eu adoro isso. E para quem já assistiu palestras minhas, eu tenho essa troca. Eu gosto de mexer com a plateia, eu gosto de cutucar as pessoas, de questioná-las, de ouvi-las. Isso me engrandece muito. Então, quando eu decidi fazer essa live, o Chá com Afago, eu fiquei pensando assim, nossa, eu fiz 1 ou 2 lives só na vida e achei que seria assim, isso mesmo, Salete, tem que tomar um chazinho, hein? Tem que tomar um chazinho, o chazinho é o último do dia. E eu fiquei pensando assim, vai ser um baita desafio conversar com as pessoas olhando para um telefone e não olhando nos olhos de vocês. Então, participem. Vai ser muito importante que eu sinta vocês aí do outro lado para que a gente se alimente. Eu acho que essa pandemia nos traz tantas reflexões. Por que eu não interagi com vocês sobre esse assunto antes? Porque eu estava realmente esperando as coisas se acomodarem um pouco. Foi tudo muito de repente, né, pessoal? Eu acho que vocês devem concordar comigo, foi tudo muito rápido. E nos primeiros dias da pandemia, eu perdi o sono várias noites. E ainda perco às vezes. Mas nas primeiras noites foram terríveis, assim. Eu não sei, eu quero ouvir de vocês aí, mas para mim, assim, as emoções mais, eu diria, mais fortes, eu acho que foram medo, angústia, ansiedade sobre o futuro. E eu senti muito medo da morte, não da minha morte, não do morrer, mas da morte, porque eu acho que ela nos assusta, né? Eu acho que o medo do sofrimento, o morrer sozinha, é uma coisa bastante complicada, pesada. E é isso também que eu tenho escutado de muitas pessoas. Eu acho que eu ficava pensando, para quem não, acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe o quanto eu sou ligada à família. E a minha família mora em Belo Horizonte e eu moro com a minha filha no Rio Grande do Sul. Então a gente já tem um distanciamento da família usualmente. Mas pensar na possibilidade de que hoje estamos bem e daqui uma semana podemos não estar bem e algum dos nossos familiares pode até não estar entre nós, isso é muito pesado. E eu fiquei um dia, eu e minha filha sentamos e ficamos pensando, se acontecesse alguma coisa de pior com um de nossos familiares, ou se vier a acontecer, o que nós vamos fazer, né? Porque se for pelo Covid,
provavelmente a gente nem vai ter despedida, né? Assim, física. E então a gente tem que repensar valores, a gente tem que repensar comportamentos, hábitos. Capim-limão, adoro. Chá bom esse, né? Eu acho que o confinamento, ele traz emoções e comportamentos, propostas e desdobramentos muito fortes. Então nós vamos falar o seguinte: confinamento pode trazer angústia, pode trazer ansiedade, pode trazer uma coisa muito louca que é a falta de espaço, né? Porque fica todo mundo compartilhando 24 horas por dia o mesmo espaço, que eu sei que tem muitas pessoas ainda confinadas, e pode trazer solidão para muitas pessoas que estão distantes, que não tem como se arriscar, que não tem como compartilhar esse momento com outras pessoas. Então o risco é muito grande, aquela coisa toda. Então são dois polos, né? Pessoas dentro de casa durante 24 horas por dia se atritando e disputando espaço, e pessoas muito sozinhas nas suas casas. Enfim, eu acho que o confinamento traz também a perspectiva desse uma coisa muito louca, assim, que o confinamento, antes do confinamento, nós todos reclamávamos da falta do tempo, né? Falta de tempo. Quando nós entramos na quarentena, todo mundo foi confinado nos primeiros tempos, todo mundo, isso era, acho que unânime, todo mundo foi fazer faxina, foi trabalhar em casa, foi fazer coisas que não fazia há muito tempo, arrumar gavetas. Muito complicado isso, e de repente o tempo começou a faltar de novo. E é isso que eu tenho escutado agora. Tô sem tempo. Que louco, né? A gente tem uma relação muito estranha com o tempo. Vai ter um comentário grande aqui da Neuza. Você ficou assustada também? Ok. Depois você foi se acalmando, se ocupando com leituras e exercícios. Eu acho que a gente foi buscando essas novas rotinas. E cada um foi se ajeitando. Algumas pessoas não se ajeitaram ainda. Mas eu quero comentar com vocês que tem uma coisa muito preocupante. Muitas pessoas que passaram a não ter tempo é porque começaram a buscar tarefas e atividades para fugir do contato consigo mesmo. Então pensem nisso. Às vezes o silêncio, eu acho que ele é muito complicado para muitas pessoas. Estar consigo mesma, fazer reflexões, ouvir o que a mente, a consciência, a alma está dizendo para a gente. Nem todo mundo dá conta disso. Eu acho que essa questão de estar com a gente é uma outra proposta do confinamento, né? Muitos não estavam mais conversando consigo mesmo, e há muito tempo. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu acho que o objetivo principal de estarmos aqui vivos, nesse planeta, nesse mundo, o principal objetivo não é nem sermos felizes. Acho que alguns filósofos defendiam isso, né? Aristóteles, Sócrates, que a felicidade é a meta, seria a meta, o objetivo final de todos nós. Mas eu acho que o objetivo principal é o aprendizado, é a evolução. Nós temos esse compromisso do aprendizado, e esse compromisso ele é muito sério. E nem sempre a gente faz ele ser uma realidade nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se acomoda, entra numa rotina, numa manutenção de atividades, de hábitos, e a gente não cria, não proporciona para a gente mesmo mudanças e desafios e metas, e a gente vai ficando estagnado. A pandemia, com certeza, como é um acontecimento global, ela tem um desdobramento coletivo, ela tem um ensinamento para todos nós que fazemos parte da humanidade, mas a pandemia traz também um ensinamento particular e pessoal para
cada um de nós. Cada um sabe a proposta desse aprendizado e cabe a cada um abraçar esse aprendizado. A gente não pode deixar essa pandemia ir embora sem a gente aprender alguma coisa muito importante com ela. Eu acho que essa introspecção que a pandemia nos trouxe ou nos oportunizou, quando ela é acolhida de uma forma inteira e sem medos e sem condições, ela realmente nos abre as portas da alma e do nosso subconsciente. Eu trabalho com comportamento e emoções a vida inteira. Eu trabalho com o subconsciente quando a gente faz as hipnoses, as regressões. Então, eu tenho estudado e aprendido e acolhido cada uma das notícias, cada um dos comentários, cada um dos comportamentos, das situações que estão acontecendo. Eu tento ficar bem atenta a isso. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus e eu acho que, embora eu seja médica e tenha a ciência, né, correndo nas minhas veias, eu sou filha de Deus e acredito muito que há um propósito espiritual com tudo isso que está acontecendo também. Esse propósito espiritual é que cada um tem que descobrir. Não existe uma fórmula, não existe um padrão. Cada um tem que descobrir qual é o passo que precisa ser dado com toda essa situação. Cada um tinha ou estava num patamar de evolução, num momento de vida próprio, com metas, com objetivos a serem alcançados quando a pandemia chegou. Imagine assim, é mais fácil talvez pensar numa tsunami. Quando a tsunami entra para a Terra, né? Quando a onda vem, cada um está fazendo uma coisa, cada um é pego de um jeito. Uns sobrevivem, outros não, e cada um vai ter uma história depois para contar sobre essa tsunami. E a mesma coisa é essa pandemia. Cada um de nós vai ter uma história para contar depois que ela passar. Eu acredito que ela vai demorar a passar. No sentido assim, acho que vão vir ondas, né? O vírus está aí, a gente está assistindo cientistas trabalhando muito, muito, muito em prol da vacina, que eu acho que é o que vai resolver. O dia que a vacina chegar e ela for usada, aí sim a gente vai ter um encerramento. Então a gente tem que surfar nessa onda. A gente tem que surfar nesse aprendizado, cada um de nós. A gente tem que se buscar dentro de si próprio o que é o nosso próprio desafio, o que a pandemia nos traz de desafio de crescimento, de mudança, de aprendizado. Eu acho que as pessoas mais maduras, mais conscientes, pensam no outro, independente da pandemia. Eu acho que o ego, quando ele é muito grande, ele ocupa tanto espaço que não há espaço para se pensar no outro. Então, eu acho que quanto mais nós somos controlados, né? Assim, quanto mais nós controlamos, vamos colocar melhor, quanto mais nós controlamos o nosso ego, nossa vaidade, mais espaço na nossa vida existe para as pessoas e para as suas necessidades e para as suas alegrias, para as suas dores. Eu acho que somos muito inteligentes quando aprendemos com as experiências das outras pessoas. Eu acho que nós não precisamos cair no buraco se o nosso amigo, nosso vizinho, familiar caiu antes de nós. Se nós estivermos atentos, nós vamos desviar do buraco. Nós vamos aprender sem precisar sofrermos como aquele que estava à nossa frente sofreu. Então eu acho que todas as vezes que a gente aprende com a experiência, com o erro, o acerto do outro, a gente está sendo muito inteligente. Eu adoro ler biografias
e adoro porque elas me ensinam muito. Com esse mesmo espírito, assim, de aprender com a experiência das pessoas. A pandemia, o confinamento, está mudando a nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas. Dentro do nosso lar, né, entre quatro paredes, muita coisa teve que ser reinventada. E à distância, muitas comunicações tiveram também que ser reinventadas. Eu disse para vocês que eu já moro longe da família. Então, eu e a minha filha já temos a prática de muitos anos dos áudios, dos vídeos, dos FaceTimes, dos Skypes, né? À medida que a tecnologia foi chegando nas nossas vidas, foi melhorando para nós, a distância foi encurtando. Então, há muito tempo, eu e a minha filha praticamos, né, as videoconferências. Mas eu acho que para a maioria das pessoas é uma nova proposta de interrelacionamento. Algumas pessoas estão se saindo muito bem e outras estão se saindo muito mal. A Edi tá perguntando, né, do que realmente nós precisamos. E essa pergunta, Edi, é a pergunta que nós temos que fazer. Cada um de nós, eu acho que o que nós estamos precisando de mudar, de melhorar para que a lição passe. Não tem aquela história que o aluno só passa de ano quando aprende a lição. Teoricamente é assim, deveria ser assim. A gente só muda de estágio, só muda de nível, só muda de ano. A gente assimila, aprende o conhecimento, o conteúdo daquele ano que a gente está frequentando, né? Então eu acho que enquanto a gente não aprender, a gente não está autorizado a seguir adiante. E eu acho que é um aprendizado muito doloroso por nossas próprias más escolhas. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades de crescer sem dor. Mas eu acho que a gente desperdiça. A gente faz escolhas ruins. A gente, muitas e muitas vezes, vai procrastinando decisões, escolhas, ações, e daí o que acontece? A dor vem, né? A mudança vem de roldão, de solavanco, e a gente é obrigado a fazer as mudanças e as adaptações. Eu posso testemunhar para vocês uma coisa pessoal. Depois de 45 anos, os meus pais venderam a casa deles, uma casa para a qual nós nos mudamos quando eu tinha 12 anos, então vocês já sabem quantos anos eu tenho, né? Papai construiu essa casa e eu tinha 12 anos quando nós entramos ali. E imaginem, eu aqui no Rio Grande do Sul eu já estou há mais de 20 anos. Então, todas as vezes que eu saía para visitar a família, para estar com a minha família, eu arrumava minhas malas e ia para casa da mamãe e do papai. Essa casa. Então, ela tinha um significado afetivo imenso, imenso, de acolhimento, de volta para casa, de retorno, de estar junto, de família, de mãe, de colo, de pai, de colo. E a casa foi vendida. E a casa está num processo de demolição para que um pequeno prédio seja construído no seu lugar. Eu não tenho mais aquela casa para voltar. E por um tempo ficou estranho, parecia que eu não ia ter mais ninho para voltar. Mas eu sei que eu tenho. Eles mudaram inclusive de cidade, para uma cidade próxima a Belo Horizonte. Então a mudança vai ser drástica, porque eu saí de lá em janeiro e tinha planejado de voltar ali pelo carnaval. E
E a coisa estava começando ali a pandemia e nós já cancelamos a nossa viagem prudentemente ali no carnaval e aí não fomos mais. Meu coração está apertado quando eu penso que eu não tenho mais aquela casa, mas eu tenho papai e mamãe lá me esperando. Espero que estejam me esperando, né, mãe? Meu pai, não sei se estão aqui nos assistindo agora. Se estiverem, recebam meu beijo. Mas é uma coisa interessante, porque há um certo apego, né, às coisas, né, à casa, ao que ela significa. Só que quando essa mudança vem, ela nos obriga a um desapego, e o desapego é sinônimo de evolução e de crescimento. Eu disse para vocês que o meu maior desafio não foi o confinamento. Para mim, o maior desafio não foi falar à distância, estar à distância. Isso para mim sempre foi algo meio comum. A Carmen está escrevendo aqui primeiro. Para você foi confinamento, minha Carmen. Ficar presa dentro de casa? Pois é. A Bárbara está falando, a Cristina está falando da ansiedade. O problema da ansiedade, quando a gente... É um dos males do século também, tá, Cristina? A pandemia só exacerbou essa ansiedade. E a Samara está falando de incertezas, a Heloísa, sabedoria, a incerteza para Silvia. A Ilha está falando de abraço, a falta, né? A Carmen Borer, solidão. A Edi... Vamos estar na rua em meio a pessoas. Falta do abraço, a falta do abraço. A falta do abraço é algo muito louco mesmo. Porque abraço aquece, né? Esquenta o peito, esquenta a alma. É uma coisa que ajuda muito, que... O abraço é uma coisa, é acolhimento, né? Cuida, né? Quando a gente se abraça, a gente está cuidando um do outro. E eu abraço meus pacientes, abraço minha mãe, abraço minha filha, abraço todo mundo que eu posso com muito gosto. É uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer. Eu concordo com vocês. Abraço faz muita falta. Faz muita falta. Já aceitei, tô aqui. Oi, querida. Boa noite. Porque tem um pequeno delay. Tudo bem? Eu tô bem. Boa noite, doutora. Queridona. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz por você ter aceito o convite. A gente tem um pequeno delay, tá? Então, vamos nos ajeitando aqui. A Silvia, eu vou dizer para vocês o seguinte, é uma querida amiga, irmã de Nova York, e ela e o Maurílio, ele é um chato, né? Mas, enfim, a gente tem que tolerar. São casados, né? Fazer o quê? São os percalços, né? E a Silvia e o Maurílio trabalham com eventos, trabalham com turismo em Nova York. E estão confinados literalmente desde que começou, porque além de Nova York ser o epicentro, o trabalho deles envolve pessoas, e vocês estão proibidos, né, Silvia? Conta aí pra gente como é que está sendo esse confinamento aí para vocês e para Nova York. Olha, como você falou, nós passamos por várias etapas pelo fato da incerteza de quanto tempo iria durar, pela falta de conhecimento, na verdade, do que era o vírus e do estrago que faria, que foi assim brutal aqui em Nova York, principalmente no meu bairro. Vou mostrar meu chazinho aqui, viu? Eu quero ver. Eu estou me exibindo aqui, né? Estou me exibindo, né? E então foram várias etapas. A gente passou também pela etapa, vamos arrumar a casa, vamos arrumar a geladeira, vamos arrumar... E você fica passando tempo, aí você começa a ver que você já vive uma
situação que o medo já começa a tomar conta, porque nós estamos num mercado que depende, apesar de ter afetado em várias áreas de trabalho, a nossa, que é o turismo, parou completamente, inclusive toda essa situação das pessoas também terem medo de vir para cá, Sim. Foi uma coisa terrível. E depois a gente foi tendo aquela incerteza. O que vai ser? Será que vai recuperar? Será que o turismo vai ser como antes? Agora, hoje, a notícia que foi dada pelo governador, ele estendeu mais praticamente um mês de nosso confinamento, porque aí os números ainda não estão abaixando. Então, a gente tem já sim que aceitar a nossa realidade. Nós estamos vivendo isso. Você viu, Silvia, desculpa te cortar, os números, eu peguei hoje o número da Alemanha, na segunda-feira foram 300 e poucos novos casos, e hoje, terça-feira, passou de 900 novos casos. Então, a Alemanha deu um novo salto em novos casos. Então, esse vírus é danado. Olha, o meu filho trabalha em laboratório, minha nora também. Inclusive, eles trabalharam no começo de tudo isso. Ele trabalha para o laboratório que está tentando desenvolver a vacina, e minha nora trabalha para o laboratório que fez os kits que estão esgotados, que eles não tinham o suficiente quando deu toda aquela loucura. E os testes, né? Os testes, né? O kit de teste. Mas, e eles... não, eu não vejo meu filho, tem 2 meses já. Então, sim, assim, como você falou, das famílias se separarem, e a dedicação deles, de todas essas pessoas na área de saúde, olha, está sendo assim uma coisa inexplicável a força que eles estão tendo para trabalhar 24 horas, fim de semana, e é isso que está acontecendo. Que lindo isso, né? Mas dá um baita orgulho, né, Silvia? Você deve estar muito orgulhosa, tanto em relação ao seu filho quanto à sua nora, né? Porque eles são um exemplo de dedicação, né? Por um lado, graças a Deus, eles têm trabalho numa América que todo mundo ficou sem trabalho e numa situação terrível, eles têm. Por outro lado, eles estão extremamente sobrecarregados de tanto pressão, né? Eu diria uma pressão. A gente tem que resolver isso, a gente tem que ter uma vacina, a América tem que continuar. Sim. Abrindo um parêntese, pessoal, hoje, 12 de maio, é dia do enfermeiro. Olha. E, nossa, que Deus abençoe, né? Acho que Deus ilumine. Todo, aqui, às 7 horas, todo mundo bate palma nas janelas, todo mundo põe música, subia e faz festa para esse pessoal da saúde. Que, então, continuam trabalhando... fim de semana, 24 horas, se dedicando ao máximo. Então, as coisas aqui ainda estão um pouco incertas para várias pessoas que tinham trabalhos que provavelmente elas não vão poder retornar. E não tem perspectiva, né? Como você falou, a incerteza é muito grande, né? Então, foram várias etapas. Foi a etapa do vamos... bola para frente, isso vai passar. Depois veio o medo, depois veio aquela solidão, né, de não ver família, de não ver filho, não ter perspectiva de quando que a gente passou aniversário sozinho aqui confinado, Páscoa. Sim, Dia das Mães. Dia das Mães. Semana que vem tem aniversário da minha filha. Pois é. Isso é super complicado, né? Eu fiz planos e planos. Você passou também no confinamento.
o Maurílio comprou um bolinho de padaria e eu estava super feliz e a gente ficou. Então foram, assim, a minha maior alegria, que foi, assim, o que eu acho que eu fui poupada, foi de não ter que ficar longe da Chiara, que é minha neta. Uhum. E tá aqui eu, Maurílio e ela, e a gente, sabe, faz o melhor possível. E ela, como uma criança de 2 Isso. anos, me mantém super ocupada. E vocês estão com ela porque exatamente os pais estão lá, né? Nossa, Trabalhando nos laboratórios, né? Então, a dedicação deles é tão grande que para poupar a Chiara está com vocês, né? Eles Confinada. não têm como. Ela começou a escolinha em 2 semanas que ela começou a escolinha, a pandemia começou, a escolinha dela fechou. E eu fiz uma linha de fim de semana para ela, não peguei quase nada, vim para cá e ela ficou. Eles estão em New Jersey, né? Sim, em New Jersey, que tá bem afetado lá também. Cada um é afetado de um jeito. É. Então, a gente não tem o direito de julgar ninguém nessa hora, sabe? Porque realmente tem pessoas que realmente precisam trabalhar e que estão passando fome. Então, a gente não pode julgar essas pessoas. E essas pessoas, inclusive, estão se expondo. Elas podem estar trabalhando hoje defendendo o pão e amanhã não estarem mais entre nós. Então, assim, não dá para julgar. Olha, de Não dá para casos que julgar. eu soube, eu não quero ir muito a fundo, mas eu sei de casos de pai que perdeu filhos ou filhos que perderam os pais e eles vão para o hospital e não vêm mais a família. Já soube de caso assim. Sim. E, inclusive, o meu filho teve alguns sintomas que me deixou acordada noites e noites, porque a incerteza, porque ele estava tossindo, porque ele estava... A gente já fica pensando assim. Então, essa pandemia abalou Vocês mesmos, demais. né? Vocês provavelmente tiveram, né? Você e o Maurílio, né? O Maurílio com certeza teve, né? Ele vai ser testado, mas todos os sintomas foi, como a gente fala aqui, near death. Near death, é uma quase morte, é uma coisa terrível. Eu me lembro, eu acompanhei, ele ficou praticamente de 15 a 20 dias muito mal, né? Eu me lembro que ele chegou a dizer para mim, eu pensei que eu fosse morrer, né? Não, ele tinha a sensação de morte, né? Quando uma pessoa fala, pega minha senha do banco, você pode ter certeza de que chegou nesse nível, né? Chegou esse nível. Pega a senha do banco, vai... Não, foi assim... Distribui, anota aqui os meus últimos desejos, manda um dinheiro lá para Silvana, minha querida irmã. Distribui a fortuna. Distribui a minha fortuna. Mas assim, a gente passou por várias etapas. A etapa também que eu não escondo, que é o estresse da convivência contínua, por mais que você ame a pessoa. Se você, como eu te falo, né? Ele fala arranca-rabo e lá em São Paulo a gente fala, eu tô certa, você tá errado. Ponto. Ele acabou de escrever que você vai ter que aturá-lo. Mas assim, eu acho que ele é um danado, né? Porque ele sabe quanto você o ama, né? Mas você foi o cupido, né? Porque você depois conta a história que Silvana foi o cupido meu e do Maurílio, e nós estamos juntos hoje por causa do dedo dela, assim, tem muito a ver, né? Uma história bem interessante, que já iniciou a minha mudança, né? Porque você falou da mudança da casa, dos seus pais. Automaticamente eu lembrei daquela minha casa, que eu também, depois de 18 anos, deixei para o meu novo relacionamento. Você acompanhou tudo sem querer, né? Caí de paraquedas, mas acolhi, né? Eu acho que eu abracei a causa. Foi bem interessante, né, a tua participação, mas eu posso dizer que lá já começou um treinamento de mudança. Então, agora eu sinto que a segunda maior mudança da minha vida está sendo o efeito da pandemia, o efeito colateral.
por toda essa incerteza do nosso trabalho. A gente tem que se reinventar, e quem não se reinventar realmente vai sofrer mais. Esse é o ponto. Não podemos deixar a pandemia passar sem permitirmos que as mudanças venham. A Sim. pandemia veio para trazer mudanças. Ela veio como consequência de ações coletivas e pessoais, e ela só vai embora com as mudanças coletivas e pessoais. Sim. Então, eu acho que as pessoas que realmente desperdiçarem esse momento de mudança vão estar desperdiçando o momento do crescimento, da evolução. Eu vou agarrar minhas mudanças com unhas e dentes, porque eu não vou ter outra chance. E eu acredito assim, qual é o aprendizado que eu vou levar e o que eu estou observando? Eu nunca agucei tanto a minha... assim, essa oportunidade de observar as coisas. Um exemplo é a personalidade do nova-iorquino, que eles são muito rápidos, eles não conversam, eles não têm tempo para você, você tem que falar, sempre estão no schedule, né, no horário. E agora você se vê assim numa situação, e nós temos o Backyard, que está famosíssimo, né? Porque a gente não tem vida a não ser lá, e a gente está montando um... E que alegria, né? Ter aquilo, né? Fizemos horta, pulamos cerca, tudo a gente fez. Pessoal, esse casal maluco aí, a Silvia e o Maurílio, estão levando a Chiara para maluquice juntos. Eles plantam couve em Nova York. Hoje eles plantam hortelã em Nova York. Nós comemos arúgula. Tomate. No quintal, arúgula. Foi ideia do Maurílio. Ele falou, vamos nos reinventar, então vamos fazer Ele é um caipira, coisa. né? Ele é um roceiro aqui de Minas Gerais, né? Então, totalmente. Então, totalmente. Eu me lembro numa live dele que ele disse, né? Então, logo começou a pandemia, ele teve a ideia de plantar algumas coisinhas, né? Ficou com medo de morrer de fome, olha, né? Nos manteve ocupado. Não, isso também, porque isso são, assim, previsões futuras até, a gente não sabe, a gente já não acha muito alimento. Mas, assim, uma coisa que me fascinou desse meu Backyard Stories foi o fato de conhecer os vizinhos. Se eu falar para você que nós não conhecemos, mas agora tipo assim, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Então, a amizade... Vocês estão plantando, né, no vizinho também, né? Eles começaram a arrumar os quintais também. Os quintais... começaram a arrumar os backyards. Porque lá nos fundos os quintais se encontram, né, pessoal? Se encontram. Então... Eu moro num apartamento extremamente típico de Nova York, do subúrbio, que são predinhos com as escadinhas, né? E no fundo estão os quintais, mas nunca um vizinho se achega. Interage, né? O pessoal não interagia, né? Agora nós estamos trocando vegetais. A vizinha está plantando alguma coisa, ela troca, e o Maurílio deu, e a outra vizinha fala oi. E tem uma vizinha que tem filhos e ela está podendo agora, porque a gente arrumou o jardim para ela, foi uma coisa que nos fez muito bem. E ela desce com os filhos, pula corda, e brinca, e deita na grama. Isso é um privilégio, né? Para Nova York, isso é um privilégio. Olha só a oportunidade de mudanças, de as pessoas serem... Pois é, e quando a gente não faz a mudança espontaneamente, né, o mundo cria as mudanças. Como essa que eu acabei de contar da história dos meus pais, né? A idade deles, meu pai tem mais de 90, minha mãe tem... Bravíssimo! Imagina que maravilha, mudar uma idade. E meu pai, assim... Pessoas... Eles precisavam de estar junto a algum familiar, então a decisão foi essa, porque até janeiro, papai e mamãe moravam sozinhos. Ele com 94, mamãe com 85, saudáveis. Mamãe fazendo yoga, caminhada todos os dias, hidroginástica, cheios de saúde.
mas a vida é assim, ela é acelerada, ela é dinâmica. E nós vamos nos tornar pessoas melhores? Essa é a questão. Nós vamos. Será? É aquela história, cada um sabe de si, né? Pois é, vai E ser o sabe, Silvia, amargo, e né? sabe, Silvia, eu acho assim, ó, que o parâmetro somos nós mesmos. Não adianta a gente se comparar com o outro, porque cada um está num estágio diferente. Então, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, ontem, hoje e amanhã. Quem eu era ontem, quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã. É assim, é nessa linha de pensamento que a gente tem condições de avaliar o nosso crescimento efetivo. A nossa mudança nos trouxe crescimento efetivo? Quem nós éramos antes da pandemia? Quem nós éramos ontem? Quem nós estamos sendo hoje? Como é que nós seremos amanhã? Essa é a questão. Onde é que nós queremos estar amanhã? Com que tipo de emoção nós queremos estar? Então, há que haver muito equilíbrio, muito autocontrole, muito bom senso, discernimento, para que esse progresso, essa evolução, esse aprendizado aconteça. Claro. E começa com desapego. É aquela Começa coisa com assim, desapego. tá? Porque o vírus é tão inesperado, até para os médicos, assim, ó. Quando a gente se apega a um sintoma, vem outro. Quando a gente se apega a um protocolo de tratamento, vem outro, e vem outro, e vem outro. E cada hora tem uma novidade esse vírus, sabe? Ele nos traz... Eu acho que é isso que choca, porque a ciência ficou completamente despreparada, a medicina, e todo mundo agora fala, é a fase nova, a incerteza do porvir, a incerteza do futuro. Eu teria todo o direito, me desculpem o português, que eu tô 30 anos aqui, então é meio bagunçado. Mas eu sinto que eu teria o direito de me revoltar, ficar amarga, porque eu perdi propriedade, nós entregamos o nosso escritório, que nós não conseguimos manter. Com 2 meses de pandemia já mudou, já foi uma mudança enorme. Com 2 meses, né? As economias secando, nós estamos cortando todas as nossas despesas, vivendo, e eu teria tudo, mas eu não senti nenhum dia o sintoma aqui dentro que eu teria que falar para você como uma pessoa que analisa comportamento. Eu não senti esse amargo, essa revolta, eu não senti. Graças a Deus, eu também não. Nesse ponto eu também nada. Só aquelas primeiras noites assim com medo pelos familiares, pelas pessoas que a gente ama. Que é humano. E eu acho que assim, mas também assim, eu não tenho aquela loucura, aquela euforia de, sabe, porque eu acho que muitas pessoas foram para esse extremo também, né? Muita gente comendo, bebendo e fazendo coisas assim exuberantes dentro das suas próprias casas, né? Não. Equilíbrio, tranquilidade. Existe um pensamento, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem trouxe isso para nós foi Lavoisier, né, um francês do século XVIII. Então, quando a gente tem essa perspectiva, eu fiquei pensando assim, bom, e de fato, né, a água se transforma em vapor, em chuva, em sólido, em gasoso, em líquido, e tudo na vida é assim, tudo se transforma. Então, na verdade, o vírus não é uma criação, é uma transformação. Ele veio de alguma coisa, física, energética, etc. E com esse raciocínio, não sei se vocês comungam comigo, vão comungar com essa ideia, com esse raciocínio, nós não vamos acabar com o vírus ou com a pandemia, nós vamos transformar o vírus e a pandemia. A gente não vai conseguir acabar, eliminá-lo, a gente vai conseguir transformá-lo. Então, eu acho que essa é a ideia, que a gente tem que se transformar e transformar o significado dessa pandemia. Absolutamente, sim. Nós temos que transformar, porque a vida é isso, é transformação, é transmutação.
né? Os corpos Belo se da vida. destroem, a Terra consome os corpos, consome os vírus, as bactérias, as doenças, tudo se transforma. E é E é nível. belíssimo. Se você pensar, é belo. É, e as transformações das emoções, da mesma forma como há a transformação das moléculas, a Uhum. transformação das emoções. Então, que a tristeza se transforme em alegria, que a dor se transforme em redenção, que a solidão se transforme em abraços, enfim, que haja essa transmutação, né, de energias, de emoções também. Uhum. Aceitar e abraçar a mudança, a transformação. Se possível, aproveitar essa oportunidade para o crescimento, para a evolução e para analisar vários fatores, várias situações da vida que necessitam atenção em relacionamentos, pessoas que não gostam do trabalho, pessoas que estão vivendo relacionamentos terríveis, em vários aspectos, essa oportunidade. Com certeza. E cada um deve fazer essa autoavaliação. Eu acho Cada que... um deve fazer, mas E cada um deve entrar nesse tema, e cada um deve entrar nessa intensidade, nessa proporcionalidade própria, de acordo com os seus anseios, as suas necessidades e as suas possibilidades. Eu acho que não nos cabe cobrar nada de ninguém, nos cabe aceitar as pessoas como são, aceitar as pessoas nos seus níveis, nos seus estágios ou nos seus estagiamentos. Nós muitas vezes somos muito exigentes, né? Tanto com a gente quanto com as pessoas, sim, e a gente se perde muito nas relações, nas inter-relações, nos diálogos, nas conversas. Isso aí é uma das coisas principais. O que mais está se destacando com as inter-relações é a comunicação, sim. o repensar da conversa, do diálogo, da comunicação, tanto a íntima quanto a distância, como eu disse antes. Isso é a grande revolução das interrelações, é a Sim. conversa. Isso vai se desdobrar-se em muitas reflexões, em muitas posturas, em muitos desapegos, em muitas propostas. Eu acho que a gente vai, a cada dia, a gente vai ter que se reinventar um pouco, se reposicionar. Não tem como fazer planos. Não há como fazer planos. Perfeito, A gente perfeito. tem que dar um passinho de cada vez, a Pois é. cada dia a gente vai se reposicionando. Volto a dizer, em relação ao vírus, em relação ao tratamento, em relação à vacina, em relação à quarentena, em relação à alimentação, ao trabalho, ao atendimento ao paciente, ao atendimento à mãe, ao idoso, à criança, ao nosso cachorrinho. Tudo está sendo reinventado. Viver no momento sempre foi uma coisa que me fascinou. Há 10 anos atrás, eu li o livro de Eckhart Tolle, Poder do Agora, que foi transformativo. Eu falo, meu Deus, como que um livro tão simples teve um impacto tão grande? Basicamente, é viver no momento. E eu acho que a pandemia trouxe isso para a vida das pessoas, porque se elas não podem planejar, se está tudo incerto... É como você falou, cada família tem uma história, cada ser humano tem a história. No meu caso, sem perspectiva. Vivendo no meu momento, tomando chá, conversando com a doutora Leonel. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que buscar, ler é positivo. Sim. Fica longe de porque notícias. eu até falei sobre isso outro dia, já postei alguma coisa sobre isso, que quando a gente coloca conteúdos positivos para dentro, Sim. na hora da necessidade, do improviso, do reacional, o que vai vir é isso que está lá dentro. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que coloca conteúdos positivos, na hora que eu precisar tomar alguma atitude ou ter algum tipo de reação, o que vai vir vai ser esse conteúdo positivo. Você sabe... Então, nós temos que e ainda focar nesse presente, focar no positivo, porque o foco é que vai, o foco é que dá, digamos assim,
a abertura desse canal para esse conteúdo entrar. Então, quanto mais foco, mais controle da minha percepção, que se chama foco, em coisas boas e positivas e leves, mais conteúdos legais e mais fluidez nesse canal de positividade. Eu chamo, há muitos anos eu tenho usado esse método e eu chamo minha caixinha de ferramenta. Então, e lá dentro dessa caixinha eu coloquei várias ferramentas para usar em situações assim e manter a minha cabeça ocupada com coisas boas, tranquilas. Isso. Então, uma coisa que eu me parei totalmente foi de ficar grudada na notícia. Isso eu cortei totalmente porque estava me fazendo mal. Então, a gente não pode ignorar a dor do outro. A gente tem que ter empatia com a dor, porque essa dor pode bater na nossa porta a qualquer hora, a qualquer instante. A gente pode perder um ente da nossa família para a pandemia. Mas a gente não tem que viver 24 horas focado nela, na doença, na dor, porque senão a gente não dorme, não come, não respira, não sobrevive, né? Esse confinamento, ele aumentou muito as angústias, ansiedades, tristezas, depressões, enfim. Para você ver, então, a pandemia não te dá nem o direito de falar assim, eu não quero mais ver nada. Ninguém pode se dar esse luxo porque é uma questão de vida ou morte. Então, assim, eu fiz afunilei a forma de como eu estava absorvendo essa informação para somente o estado de Nova York, focando um pouco mais no meu bairro e me informando mas sem entrar, porque no começo... Aí o foco principal de Nova York também, né, Silvia? Aqui porque nós temos vários hospitais. Aqui, os números são brutais, assim, logo desde o começo que a pandemia iniciou, Queens, o meu bairro, foi o mais afetado. Sim, nós não falamos, né, que é o Queens, isso. Eu moro em Queens e aqui é um local muito crowded, que é, assim, populado, tanto é que os vizinhos, a gente se vê tudo, assim, no backyard, os prédios todos grudadinhos. Mas, assim, é um lugar lindo, tá, pessoal? Mas vamos combinar, um lugar lindo, né? Eu amo, eu acho que Queens, aqui nós falamos mais de 100 línguas, é uma miscigenação incrível. Nova York é incrível, Nova York é incrível. É incrível, eu adoro Queens porque tem muita personalidade. E eu vivo aqui em Nova York porque Nova York é um lugar incrível, de muita personalidade, muita vida. Nós vamos fazer um live em breve, para mostrar, sem sair do carro, né? Eu sei quem é que deu essa sugestão, hein? Vou cobrar. Vai ganhar comissão. Não, assim, ó, falando com o chato do seu marido outro dia, eu falei isso para ele, assim, pelo amor de Deus, porque ele fez uma live passeando por Nova York esses dias, pessoal. O grupo que quem quiser seguir tá aqui, ó, pessoal, ele tá entrando de vez em quando, ele comenta, dá um oi aí de novo, Maurílio, para o pessoal. Mas para o pessoal seguir vocês. E ele fez fez um passeio e são muito legais os passeios que ele faz, né? É muito didático, né? Ele é tour guide e eu, na verdade, o meu trabalho sempre foi a divulgação de Nova York com todos os eventos novos, eventos de arte, moda, arte. Então eu vivia andando, eu andava mais de 5 horas por dia, assim, andando por Nova York, vendo exposições, lugares novos, que vale a pena. Lindo, Imagina lindo. a minha frustração, às vezes, de não... Mas nós decidimos fazer isso no carro. Tá, mas então conta para o pessoal o que é, né? Que vocês vão passear de carro, você, o Maurílio e a Chiara. A Chiara atrás, porque ela está comigo agora, né? Então nós vamos entrar no carro, fechar os vidros e nós vamos fazer um tour, porque o Maurílio é expert. E nós vamos... É sensacional, pessoal, é sensacional passear com o Maurílio em Nova York, inclusive à distância, porque ele conhece tudo e mais um pouco. Ele é muito didático, ele estuda muito. Oi?
Ele é um historiador de toda a cidade. É, ele conta a história de tudo, de cada esquina, né? É muito E eu disse para ele assim, olha, bota a Kiara no carro e, pelo amor de Deus, pipoca, brinquedinhos, coloca tudo no carro também. Eu disse para ele para ficar uma live bem divertida. Ela é bem E boazinha e ela é uma querida, né? ela é uma criança super calma, devido também a nós nunca. A gente tenta viver numa harmonia na casa para criar. Eu acho que a criança é o reflexo da casa. E eu acabei. Beijo, Daniele Machado. Edita falando que vai ficar sem bateria. Cadê o carregador? Olha, Nós já era estamos um quase live encerrando também. É meu primeiro Não, live, era um live de 15 minutos. é brincadeira, né? A gente fala demais, né? Esse Olha chá só. chá tá frio já, viu? Não, mas o meu não. Eu vou dizer por quê. Porque o meu tem um aquecimento Não, que chique! Nossa! chique demais, né? Fala sério, né? E ele tem um aquecimento aqui, uma coisa mais linda aqui. Eu vou dizer para vocês o seguinte: quinta-feira, às 21 horas, nós vamos estar aqui com essa cara de pau, de novo, com o coração palpitante, com o nosso chazinho e com um pouco de afago. Provavelmente vai ter aquele afago de mãe, afago de avó, afago de amiga, afago de médica, mas de qualquer jeito, eu preciso do afago de vocês. Então, voltem na quinta-feira, vamos conversar mais um pouco. Eu quero falar sobre morte, eu quero falar também sobre vida, eu quero falar de novo, eu quero falar do Ho Oponopono, eu quero contar para vocês essa história do Cupido. Olha, ele entrou, ele disse que está fazendo a Kiara dormir. Beijos a todas, ele manda. A história do Edi, eu sou fina mesmo, Edi. O que eu vou fazer? Eu sou fina, eu tenho um bule lindo com. Olha, eu vou puxar para vocês verem aqui. Olha que coisa mais linda. Eu não sei se vai dar para vocês verem. A minha auxiliar. Olha isso aqui, gente. Não, Né? é Com tudo coisa que eu linda. amo. Maravilhoso. Não, Olha fala isso. sério, né? Fala É sério. chá de princesa, meu Deus. Não é? E aí tem uma coisa assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse chá com essa coisa linda aqui na quinta-feira, mas pelo menos hoje está aqui. Então, assim, ó, um beijo muito grande para vocês. Muito obrigado por nos acompanharem. Te agradeço por me convidar. Foi o meu primeiro live, que era para ser 15 minutos, e a gente falou até. Foi ótimo. Eu acho que as pessoas também gostaram. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada a todos que estão aí com a gente. Cristina, beijo grande também para você, Di, Salete, tá todo mundo dando tchau aí. Thaís, boa noite a todos. A Nina tá dando tchau, beijos. Beijos, Nina, beijos. E olhem só que arranjo, que música uma música que todo mundo conhece, mas eu consegui um arranjo. Silvia linda, querida, te amo cada vez mais. Te amo cada vez mais. Amo você também. Obrigada por estar nas nossas vidas, porque depois da história do Cupido que você vai contar. Eu vou contar. Pessoal, se a Silvia me liberou, eu posso contar. Quinta-feira eu conto para vocês a história desse casal e da Cupida aqui, ó. Romaria. Ó, lindo. Pois é. Sou caipira, pirapora. Sou lá das Minas Gerais. Nossa Senhora Aparecida, que ela nos abençoe, que ela nos ilumine esse trem bom que é a nossa vida, né, Silvia? Sim. Que Nossa Senhora Aparecida tenha compaixão, derrame suas bênçãos sobre todos nós, do mundo inteiro. Que nós possamos ter as oportunidades renovadas por muitos e muitos tempos ainda. Aqui, ou quem sabe no plano espiritual. De todo jeito é vida. De todo jeito é vida.
Beijo para vocês. Boa noite. Querida. Até a próxima.